Olá pessoal, olá gente bonita, olá galerinha, tudo bem com vocês? Maravilha! Professor Ederaldo, canal Física na Teia, Unicamp 2015. Vamos resolver agora, na verdade, 3 exercícios num único enunciado. O enunciado diz o seguinte, mais ou menos isso, ó. Recentes descobertas por astrônomos descobriram uma estrela, uma anã branca, com dimensões semelhantes ao do nosso planeta, do planeta Terra. E a gente vai calcular nesses 3 exercícios, a gente vai calcular o tempo que a gente vai levar para ir até essa estrela, se a gente conseguisse, é claro, ir até essa estrela numa aeronave. A gente vai calcular esse tempo em anos. Vamos calcular também a gravidade, o campo gravitacional dessa estrela. E iremos calcular também o quanto de energia, o quanto de calor essa estrela tem que perder para ocorrer um certo resfriamento nela, ok? Então vamos lá, primeira parte, calcular o tempo que a gente demora, se fosse possível, a gente fazer essa viagem até essa estrela anã branca. Muito bem, olha, a distância entre o planeta Terra e essa estrela é de 9 às 10, 18 metros. E vamos supor que a nossa aeronave ela tivesse uma velocidade de 1,5 vezes 10 a 4 metros por segundo. Quanto tempo em anos a gente demora para chegar lá? Olha, veja esse triangulinho aqui que vocês já conhecem, né? Deslocamento, velocidade, tempo. Para eu achar o tempo, eu tampo o tempo, e tempo é deslocamento sobre velocidade. Coloco aqui, tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento é 9 vezes 10 a 18, dividido pela velocidade, que é 1,5 vezes 10 a quarta. Isso é igual. Bom, dá para eu dar uma melhorada aqui, né? Eu divido em cima e embaixo por 1,5, dá 1 e aqui dá 6. Portanto, nós temos 6 que multiplica 10 a 18 menos o 4. O 4 tinha sinal positivo, um expoente positivo passa lá para cima com expoente negativo. Então o tempo é igual a 6 vezes 10 a 14 elevado a 14 segundos. Só que eu não quero, eu não quero o tempo em segundos. Eu quero o tempo em anos. Como que eu faço isso? Não se preocupe, você não vai precisar saber que um ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos. O examinador ele falou pra gente, um ano equivale a 3 vezes 10 a 7 segundos. Portanto, 6 vezes 10 a 14 segundos vai ter um tanto de anos, que eu não sei quanto que é. Eu tenho 1 dividido por t é igual a 3 vezes 10 a 7 dividido por 6 vezes 10 a 14. Posso dar uma melhorada. Aqui nós temos 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. E vou usar a propriedade fundamental, tchu-tchu. Então vai ficar 2 vezes 10 a quarta que multiplica 1 e 10 a sétima que multiplica t, igual a 2 vezes 10 a 14. Passo dividindo, vai dar 2 vezes 10 a 14, dividido por 10 a sétima. Portanto, o tempo é igual a 2 vezes 10, 14 menos 7, 7. O que? Anos. Então, pessoal, nós chegamos à conclusão que essa nossa viagem, ela vai demorar 20 milhões de anos, Então, se fosse possível essa viagem, demoraria 20 milhões de anos. Bom,
esse seria o primeiro exercício, né? Vamos para a segunda parte, né? O segundo exercício. Ele quer calcular qual é a gravidade dessa estrela, dessa anã branca, formada de diamante. Bom, como que eu vou fazer isso? Vamos pensar aqui na Terra. Se eu abandonar esse pincel aqui de uma altura de 5 metros, nós sabemos que aqui na Terra, uma altura de 5 metros demora 1 segundo para o corpo cair. Por quê? Porque a nossa gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou, se você preferir, 10 newton por quilograma. Então, é fácil fazer essas contas e descobrir que em 1 segundo o pincel cairia 5 metros. 2 segundos ele cairia 5 no primeiro, 15 no segundo. Regra de Galileu. Então cairia 20 metros. Em 3 segundos aqui na Terra, ele cairia 5 no primeiro segundo, 15 no segundo segundo e 25 no terceiro segundo. Então um total de 45 metros. Então, se esse pincel aqui na Terra fosse abandonado de 45 metros, demoraria 3 segundos para chegar ao solo. Opa! Lá a gente abandona o pincel nessa estrela e demora 3 segundos para cair de uma altura de 54 metros. Se a altura lá é maior, quer dizer que a gravidade também deve ser maior, é maior do que 10 metros por segundo ao quadrado. Então agora a gente vai achar qual é o valor. Já sabemos que tem que ser maior que 10 metros por segundo ao quadrado. Não sabemos quanto, mas sabemos que tem que ser maior, ok? Então vamos lá. Para a gente resolver isso daqui, gente boa, vai usar a função do espaço do movimento uniformemente variável. Por quê? Porque a queda livre é um movimento uniformemente variável. Perceba que legal. Nesse primeiro, usamos movimento uniforme. Agora nós vamos usar movimento uniformemente variável, porque é uma queda livre. Então a gente usa o sorvetão, lembra do sorvetão? Vamos analisar. Ó. Eu orientei positivo para baixo, ok? Isso daí eu escolho, né? É o freguês que escolhe a orientação. Eu escolhi orientar positivo para baixo. E também escolhi colocar a origem da minha trajetória bem no ponto da onde o corpo começa a cair. Gravidade do planeta, que é o que a gente quer descobrir. Bom, qual é a posição inicial? Da onde que o corpo sai? O corpo sai da origem. Então, eu cancelo S0. Que velocidade que o corpo tem no início? O corpo é abandonado. Então, a velocidade inicial também é 0. Também cancelo. Sobrou só essa parte da equação. Bom, qual é a posição que ele vai percorrer? Quanto que ele vai percorrer? Vai percorrer H. Então percorre H. A gravidade. A aceleração é a própria gravidade. Para baixo, G positivo. G dividido por 2T ao quadrado. Isso implica... Olha, ficou fácil, né? Para achar a gravidade, eu só preciso da altura e do tempo. E foi exatamente o que ele me deu. Portanto, nós vamos ter 54 igual a G sobre 2 vezes 3 ao quadrado. 54 é igual a G dividido por 2 vezes 9. Posso melhorar? Posso melhorar. Divido esse lado por 9 dá 1, esse lado por 9 dá 6. E aqui nós chegamos à resposta do exercício, que é 12 metros por segundo ao quadrado. Como nós tínhamos previsto, a gravidade, o campo gravitacional dessa estrela é maior, embora ela tenha dimensões parecidas com o da Terra, o campo gravitacional é mais intenso, né? Olha, como a gente estava falando da regra de Galileu, né? Cai em 1 segundo, cai 5 metros, no segundo cai mais 15, no terceiro segundo cai 25 metros. Se eu pegar e substituir 45
na altura e substituir 3 no tempo, eu chego na gravidade igual a 10. Bom, pessoal, maravilha, achamos a gravidade. Achamos o tempo em anos que demoramos para fazer essa viagem, essa suposta viagem. Achamos a aceleração da gravidade do planeta. Agora vamos para o terceiro exercício, né? Eu falei para vocês, 3 em 1. Nós vamos descobrir, calcular quanto de energia, quanto de calor que essa estrela ela tem que perder para que sofra uma variação de temperatura de 2.000 graus Celsius. Esse sinal de menos, na física, o sinal negativo, ele tem um significado. Nesse caso aqui, ele está dizendo que a estrela está perdendo energia, está diminuindo a temperatura. Se ela está perdendo energia, a temperatura está caindo, então a variação da temperatura é negativa. Mas não se preocupe com isso. Vamos trabalhar com o modo. Porque na verdade eu quero saber quanto perdeu. Que está esfriando, nós já sabemos, o exercício já falou para a gente. Então, para que a gente possa calcular o quanto de energia, o quanto de calor essa estrela está perdendo, a gente vai usar a equação fundamental da calorimetria. Essa equação ela tem uma mnemônica, que é conhecida como Q macete. Nós temos então Q igual a MC delta T, Q macete. Ok? Substituindo os valores, que é igual a 6 vezes 10 a 24, vezes o calor específico, que é meio, vezes, cuidado, meio quilojoule. Esse K, ele é um múltiplo, que significa 1000. Então eu coloco 10 a terceira, vezes a variação da temperatura, que é 2 vezes 10 a terceira. Efetuando esses cálculos, nós chegamos ao seguinte resultado. Bom, multiplicar por meio, nós sabemos que é a mesma coisa que dividir por 2. Daqui nós temos então 6, que multiplica 10, 24 mais 3 mais 3, 30. 30 o quê? Joules. A resposta nas alternativas da Unicamp estava em quilojoules. Então vamos deixar em quilojoule. 6 vezes 10 a 27 quilojoules. E aqui está a resposta. Bom, acabamos de resolver então esse exercício. Desejo a vocês aí uma boa prova. Fiquem tranquilos, não se desesperem, façam a prova de boa, tá? Tamo junto. Obrigado aí por prestigiarem o canal Física na Teia. Forte abraço, valeu!